Fala galera, tudo bem com vocês por aí? Meu nome é Matheus Rezende e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus TV. E é o seguinte, como todos vocês podem perceber, 2025 finalmente já tinha chegado para nós como o mais novíssimo ano, bem depois de 2024, e que talvez a gente pode esperar de que 2025 seja mais um ano de muita paz, bondade e também felicidade e harmonia ao mesmo tempo. E que não é à toa de que recentemente eu tinha feito um vídeo das animações mais esperadas de 2025, desse ano, como se fosse um dos primeiros vídeos tradicionais estrelados por mim, né? Claro. Isso tudo justamente para esse ano. Apesar de que foi meio que atrasado, né? Porque eu tive que passar o Natal com a minha família, eu tenho que fazer a viagem e tal, e é por isso que não deu tempo. Então é exatamente por isso que eu estou aqui de volta. Mas só que dessa vez com um outro assunto. E isso também para poder aproveitar de que, como agora é 2025, e eu vou fazer aqui um vídeo sobre as melhores animações de 2024, mas só na minha modesta opinião. E olha que vou te falar, hein? Esse daí também é outro vídeo que eu tinha planejado para poder gravar bem no final do ano passado, né, de 2024, mas só que não deu tempo, por conta que eu tive que fazer uma viagem de Natal com a minha família, porque afinal é mais importante, não. Mas pelo menos eu gostaria de agradecer a paciência de muitos vocês, então é exatamente que eu estou aqui de novo, e mais um primeiro vídeo normal para esse novo ano de 2025. Então foi pensando nisso que eu separei aqui para vocês as melhores animações de 2024 na minha humilde opinião, tá? Só lembrando que tudo isso vai ser baseado na minha opinião, tá bom? E não vale desrespeitar a minha opinião, porque cada um tem a sua opinião, inclusive tem a minha, tá bom? Então é exatamente por isso que eu vou fazer um vídeo sobre essa lista agora. Então você já pode deixar um like, comenta e se inscreva no canal. E vamos que vamos, né? Porque vamos logo para a lista de melhores animações de 2024. Apesar que vai estar na ordem aleatória e tal, mas mas enfim, então, vamos nessa. E só lembrando também de que essa lista não é meio que tipo um top 10 ou top 11 ou do top 12 ou do tipo assim e tal, porque isso aí é meio que uma ordem aleatória, porque não é que eu tô falando de que o primeiro que eu falo agora é o mais fraco, apesar de ser mais legal, e para o melhor de todos no meu top 1, é só basicamente na minha opinião, mas até ele que chega no mais legalzinho e até chegar para o mais lendário de todos e que também é a melhor animação de 2024. E só lembrando de que, como eu já falei, de que essa lista está meio que feita em ordem aleatória e que vale também uma regra. Eu só vou falar das animações de 2024 que eu já tinha assistido, porque talvez é óbvio que eu não sou uma pessoa que eu tinha assistido muitas animações, na verdade eu não assisti todas as animações, né, é claro. Então é exatamente por isso que eu escolhi 12, mas só aqueles que eu já tinha assistido em 2024, lá no ano passado, né, é claro. E para poder começar essa lista meio aleatória, né, de forma aleatória que eu mesmo fiz o top 2 ou não sei o que, sim, é literalmente uma animação da Netflix que eu considero bem legalzinha e tem tudo a ver com o Natal, como por exemplo o primeiro deles que é Aquele Natal. O Natal estava batendo a porta da cidade de Wellington. Vem aqui pra fora! Ai! Esses aqui são os nossos heróis azarados. Bernadette, você tá no comando. 8 horas sem filhos! Pois é, talvez você seja como eu e que talvez você nunca tinha falado ou você tinha falado de que você nunca assistiu esse filme na Netflix, até mesmo muito menos na época de Natal, lá no ano passado, porque, de verdade, esse filme, Aquele Natal, meio que não teve nenhuma divulgação. Tipo, só soltou um trailer, um posto, daí o filme lançou e sem divulgação nenhuma, né? Infelizmente, porque às vezes as animações da Netflix são meio que não são muito bem divulgadas assim, tal. Mas caso você não sabe o que é esse filme, o Aquele Natal, é que o filme não é só baseado no livro com o mesmo nome, mas também que ele é o segundo filme animado da Locksmith Animation, em parceria com a Netflix, que caso você não sabe, a Locksmith Animation é um estúdio de animação britânico que foi a mesma empresa que fez o filme Ron Bugado, que inclusive é outro filme bem injustiçado, até mesmo nessa década, que infelizmente, nossa, que azar que deu pra Ron Bugado, porque é o filme bom do caramba. Mas é claro que eu
que obviamente eu vou falar de Aquele Natal, né? É o filme Aquele Natal, da minha impressão muito boa, que eu teve muito positiva sobre esse filme, porque de fato tem um roteiro muito simples, mas só que porém é muito bem executado, que tem os elementos do Natal, né? Tem personagens bem legais, até mesmo das famílias e também do Papai Noel e da Rena, que com certeza roubaram a cena. Tem uma dublagem muito ótima e tem também visuais muito lindos e tal, apesar de que o filme não meio que chegou no patamar lá do Ron Bugado, que inclusive o Ron Bugado é um filme muito incrível e subestimado ao mesmo tempo, que recomendo vocês também, né? É claro, mas que pelo menos ela é uma animação que eu nem consigo falar que ela é genérica e tal, porque às vezes o filme tem uma mensagem bem bonita sobre a importância do Natal, tem uma animação muito bonita, tem visuais cativantes, trilha sonora linda, personagens carismáticos, né, e bem desenvolvidos, e eu não tenho mais o que falar, né? Porque Aquele Natal é com certeza um filme perfeito para poder assistir da Netflix, mas só para você assistir no Natal, né? Mas caso se você quer assistir numa época normal que não seja no Natal, então tá recomendado que vocês para ir, né? Apesar de que o filme não chegou no mesmo patamar de Ron Bugado, mas é assim, né? Então, tamo junto. Eu não sei se deu pra reparar, mas tá rolando uma baita de uma nevasca braba! Bobagem! É só uma brisinha! Cuidado! Olha! E morreu. O mais engraçado disso tudo é que entre as 10 maiores bilheterias de 2024, é que entre os 10 maiores bilheterias de 2024 foram literalmente continuações. E que é claro que não é à toa que esse ano teve uma porrada de continuações que fizeram bastante sucesso, não só da crítica, mas também da bilheteria em geral. E olha que eu vou falar o primeiro deles, inclusive o próximo da nossa lista, que é Meu Malvado Favorito 4. Todos terão novas identidades. Pra você, Britney. Eu não posso dizer que meu nome é Britney. Seria mentira. Por que você não pode ser como a sua irmã Edith? Ela mente o tempo todo. Eu não minto. Viu? Viu? Ela acabou de mentir. Cara de pau. Impressionante. Porque assim, eu simplesmente entendo sobre o fato de que Meu Malvado Favorito, a franquia em geral do Meu Malvado Favorito, é uma das franquias mais rentáveis de toda a história das animações. Não só das animações, mas do cinema em geral, que já conta com 4 filmes originais da saga e 2 spin-offs dos Minions. E isso tudo por causa de não só das boas histórias que teve com o Gru e das meninas, e também da sua esposa, a Lucy. E isso também acontece só por causa principalmente dos Minions, que vão por mim, são verdadeiras fábricas de dinheiro. Mas apesar de que os Minions foram de alívios cômicos para fábricas de dinheiro, se é o que você me entende. Mas que pelo menos eles continuam sendo bem memoráveis, e que inclusive os filmes podem ser bem memoráveis e pode ser eternizado nos nossos corações. E daí nesse ano a gente teve o Meu Malvado Favorito 4, né? É claro que por mais de que o filme não meio que chegou no patamar lá dos 2 primeiros filmes, que inclusive eu adoro bastante dos 3 primeiros filmes, porque literalmente é literalmente o 4º filme da saga original do Meu Malvado Favorito, que já é uma franquia que talvez não se leve a sério de jeito nenhum, mas que pelo menos ela continua sendo bem divertida e é eternizado pelas nossas memórias. E é claro que eu já falei de que Meu Malvado Favorito 4 é meio que o 4º filme, que daí acaba nascendo essa maldição do 4º filme, né, que meio nada a ver, né, mas enfim, mas que pelo menos ela consegue ser um filme bem divertido, tem os personagens são bem ótimos, né, bem memoráveis, além dos Minions, do Gru e da Lucy, até dos novos personagens também, tipo a Pop, né, e até o vilão, o Maxime Le Mal, ele é bem engraçado na minha opinião. E que também o filme foi meio que melhor do que o 3º filme lá de 2017, né, o Meu Malvado Favorito 3. Só os únicos problemas que eu tive, que eu tinha achado nesse filme, é que meio que o roteiro e também a história do filme foi meio que enrolada e previsível, por conta de que focou em 5 subtramas, como por exemplo, do Gru sendo um bom pai para o Gru Júnior, o bebê, a Edith e a Agnes aprendendo karatê, a Lucy a ser uma cabeleireira, e até mesmo dos Mega Minions, né, dos Minions super-heróis, né, e que meio que ficou meio enrolado um pouco mais dessa história, mas que pelo menos o saldo é bem show de bola, que com certeza funciona bem. Mas é claro que a cereja do bolo desse filme aí é literalmente
literalmente o final, que tem aquela música Everybody Wants to Rule the World, que aparece todos os vilões na saga. E olha que mais importante de tudo, que esse daí é meio que um encerramento ótimo da saga, meu malvado favorito pra mim. Mas é óbvio de que a Illumination nunca vai parar de fazer nesses filmes desse estilo. Mas mesmo assim, tá aí. Então, gostei de meu malvado favorito, meu malvado favorito 4 nas minhas melhores animações de 2024, na minha opinião. Então, tá fechado. Não! Agora eu vou falar de uma outra animação da Netflix, que inclusive já assisti nesse ano, mas só que ao contrário do filme Aquele Natal, é que eu não cheguei a fazer vídeo aqui no canal, mas como que ele é uma animação de 2024 da Netflix, que inclusive dá até pra vontade de assistir, apesar que eu não vi esse vídeo aqui no canal, mas que pelo menos dá pra ter notar e fazer uma menção honrosa aqui, que no caso que talvez você nunca conhece esse filme, mas que eu vou falar aqui, ó. Thelma, o Unicórnio. Conhece esse filme? Otto, o que eu tô parecendo? Um pônei com uma cenoura enorme saindo do meio da testa? Você é mais criativo. Acho melhor você dar uma olhadinha em como você tá. Eu sou um unicórnio? Eu sou um unicórnio! Talvez você nunca tinha ouvido falar ou conheceu sobre esse filme, que no caso é Thelma, o Unicórnio, porque, assim como eu disse, a Netflix não é muito boa em divulgar a animação, porque geralmente a Netflix, quando lança uma animação nova, ela meio que solta um trailer, solta um pôster, daí pá, o filme lançado e sem divulgação nenhuma, e seria uma atração, né? Apesar que tem os top 10, né? Top 10 aqui do Brasil, mas que pelo menos eu vou falar sobre o que é esse filme, da Thelma, o Unicórnio, porque esse filme é literalmente baseado em um livro com o mesmo nome e foi feito pelo autor australiano Aaron Blabey. Que caso você não sabe quem é o Aaron Blabey também foi o cara que também fez os livros dos Caras Malvados, que inclusive os Caras Malvados também ganhou o filme pela DreamWorks lá em 2022, que inclusive acho muito bom, muito excelente, os Caras Malvados de 2022, que eu recomendo bastante, e que nesse ano nós vamos ter a continuação dos Caras Malvados 2, que inclusive eu tô bem hypado mesmo pra assistir os Caras Malvados 2, e daí depois dos Caras Malvados 2, a gente tem a adaptação da Netflix do filme Thelma, o Unicórnio. E eu vou falar uma opinião bem rapidinha sobre esse filme, que no caso que, apesar de que o filme não é meio que tem um tom mais infantil e tal, mas que pelo menos ele é bem legalzinho. Ele me surpreendeu um pouquinho, porque não só que ele meio que se baseia lá no livro com o mesmo nome, da Thelma, o Unicórnio, do Aaron Blabey, pelo menos ele tem um conceito meio interessante, não muito, na verdade um conceito simples, mas só que funciona, de uma pônei que acaba sendo confundido por uma unicórnia, né? Um unicórnio, por conta de que um caminhão vai lá e puff, joga tinta rosa, glitter, tem uma cenoura na testa, colada de lama, e daí ela acaba virando um unicórnio, e daí isso resulta de que ela virasse a coisa mais popular do planeta Terra, e daí que tem a habilidade de cantar para várias pessoas com muitas músicas e junto com a sua banda. Apesar de que nem sempre ela pode ser assim, né? Porque afinal ela é uma pônei e que com certeza ela devia cantar as músicas de uma forma tão especial. Apesar de que nem sempre é a melhor animação da Netflix do ano, né? Porque de verdade, mas pelo menos a animação muito boa, porque geralmente tem essa homenagem do rock and roll, né? Do rock and roll, lá das músicas dos anos 2000 ou dos 90, dos anos 80 e tal. Tem o Priapalooza, né? Que tem o show em que a Thelma gosta muito de ir para poder se participar, para poder fazer vários shows e tal. Só a única coisa que eu achei uma bobagem sem tamanho são as vilãs, que inclusive tem aquela baleia, a Nick, e também a assistente dela, que pra mim achei uma bobagem sem tamanho, né? Mas que pelo menos o filme Thelma, o Unicórnio é um filme que se salva, né? Apesar de que tem uns pontos meio negativos e tal, mas que pelo menos Thelma, o Unicórnio funciona bem. Então essa foi minha opinião rápida sobre Thelma, o Unicórnio, que está na minha lista de melhores animações de 2024. Lembrando que só é na minha opinião. Não me diga! Outra continuação que vai cair nessa lista aqui, bem depois do meu malvado favorito 4, e também nesse mesmo ano, é um da Disney, que é claro que é o Moana 2. Moana! Irmãzinha! Irmã! Vem cá! Ficou muito tempo longe. Foram só 3 dias. Mas eu achei isso. É uma ilha ancestral, enfeitiçada por um deus com sede de poder. Colocar os pés nessas praias quebraria o feitiço.
Juntariam o nosso povo de novo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Olha, não sei você, mas talvez eu tinha entendido de que muita gente tenha dado umas opiniões bem divididas, porque umas gostaram e outras nem tanto, mas só que principalmente muita gente não tinha gostado bastante do filme, e tudo isso por um bom motivo, porque esse segundo filme da Moana, da Disney e tal, ele meio que originalmente se tornaria uma série de televisão, tipo, uma série de televisão da Moana, que foi direto pro Disney Plus, ou pro stream, ou sei lá o que, né? Mas enfim, mas só que daí a execução da Disney foi meio que dando uns testes positivos para essa possível série da Moana, do Disney Plus e tal, que acabou se transformando em um filme. E olha que também acabou se transformando em uma continuação de um dos grandes sucessos da Disney dos últimos anos, que no caso é Moana, e que com certeza virou Moana 2. E que talvez, acho que a produção foi meio que conturbada por conta dessa parada de uma série que acaba se tornando um filme e tal, e que muita gente não meio que aceitou e tal, por causa dessa preocupação que meio anunciou do nada, e que talvez não tinha achado isso, cara, porque assim como o primeiro filme da Moana, Moana 2 tem de fato os seus próprios méritos, apesar de que ele não está no patamar lá do primeiro filme, lá de 2016, que também é um filme bem excelente e lindo demais. Ele também tem uma animação bem mais bonita, os personagens meio carismáticos, né, que faz jus ao filme original, né, algumas cenas e tal, na maioria. Tem também os visuais, né, os visuais que são bem mágicos. Tem também a água, que com certeza é bem realista e tal. Tem a trilha sonora e as canções que com certeza são o charme especial. E já a dublagem é um outro charme especial e suculento, porque especialmente da Anne Gabriele como a Moana, que inclusive ela manda muito bem na voz dela. E tudo isso e a mesma coisa vale pra enquanto ela canta, né? Enquanto ela canta, porque é do tipo assim, o que há além. Mas só que o único problema é que a execução da Moana 2 seria meio que um pouco melhor, de que talvez ele não meio que ia focar para poder se transformar em uma série de televisão para um filme com um grande orçamento, e daí que vai para os cinemas e tal, e que talvez acho que seria meio que uma sequência que fosse anunciada bem depois de vários anos em que o primeiro filme foi lançado. Mas só que pelo menos Moana 2 até que se salva, e que com certeza, ainda bem que isso aí é uma sequência da Disney que foi lançada para os cinemas e que não foi para o streaming, ao contrário de uma certa sequência que devem, que não sei não aqui, mas e que com certeza você já sabe que eu tô pensando aqui por dentro e tal. Mas só que pelo menos Moana 2 é uma sequência que se salva, apesar de que não tá no patamar do primeiro filme e tal, mas que pelo menos faz jus a maioria nas cenas e tal. Então, resumindo, eu gostei bastante de Moana 2, então vamos nessa. Podem vir, seus coquinhos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ok, agora depois de 4 filmes que já foram falados nessa lista aí de melhores animações de 2024, na minha opinião, aí vem uma concorrência, mas não só qualquer concorrência, mas a concorrência do sarcasmo e da ironia. E é claro que eu estou falando do filme Garfield, Fora de Casa. Woody, eu tô sonhando de novo, dá um tapa na minha cara. Eu acho que vocês me confundiram com alguém. Devem estar procurando outro gatão lindo e maravilhoso. Vambora, Júnior. Você... Olha só, né? Quem diria? Concorrência do sarcasmo, né? Porque isso tudo porque eu vou falar sobre esse novo filme do Garfield, né? Que é Garfield Fora de Casa. Porque... afinal, o Garfield é um personagem meio sarcástico e tal, e irônico e cínico. E eu meio que falei sobre a concorrência do sarcasmo, né? Porque o Garfield é um pouco sarcástico, né? E muito sarcástico, né? É claro. Mas é que pelo menos faz tudo sentido, né? E olha que eu vou te falar, hein? Porque esse novo filme do Garfield, chamado Garfield Fora de Casa, é um filme muito, mas muito divertido. Mas não só divertido, mas também como ele é bem engraçado. Tipo, é um filme extremamente engraçado, divertido, e que também faz homenagem aos quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos do Garfield, né, que é aquele gatão meio preguiçoso, comilão, cínico, meio sarcástico e tal, que odeia bastante segunda-feira e tal, e que pelo menos com certeza funciona. Além sobre o fato de que o Chris Pratt é o dublador original do Garfield nesse filme, porque afinal ele meio que virou um
meme por conta de dublar muitos personagens de animação, porque ele dublou o Emmett, de Uma Aventura Lego, o Barley Lightfoot, do Dois Irmãos, da Pixar, o Mario, lá do Super Mario Bros, e agora o Garfield, que é o nosso gatão preguiçoso e comedor de lasanha, né? Porque, é claro, mas que pelo menos, eu também gostei muito do filme do Garfield por ser um filme muito mais engraçado e divertido, e tem uma temática muito mais ironia e tal, que é uma coisa que também combina bastante sobre o legado do Garfield e tal, e que também gosto bastante da dinâmica entre os personagens, especialmente sobre o fato da dinâmica entre o Garfield e o Odd, que no caso é aquele cachorro lá, que é o cachorro do John, né, que no caso o John é o dono do Garfield e do Odd, mas só que além de ter uma história bem simples sobre assalto, né, o assalto lá nas fazendas Lactose, junto com o pai dele, que é o Vic. E olha que também eu gosto bastante sobre a dinâmica entre a relação do Garfield com o pai dele, o Vic, que com certeza é meio que um negócio bem engraçado, mas só que no final você acaba lacrimejando de tanto chorar, porque inclusive tem umas cenas bem emocionantes, como por exemplo a cena de flashback contra a do bebê Garfield, né, que obviamente não ia abandonado pelo Vic e tal, que de verdade é bem emocionante. Só a única coisa que fica meio forçado é sobre essa coisa de que o filme tem uma referência meio, você sabe, né, datada, e que talvez não faz jus ao filme, ao personagem original, né, do Garfield. Mas é que pelo menos o filme Garfield Fora de Casa com certeza se encaixa bastante na sua animação totalmente bem feita, cartoonizada, e que lembra bastante os visuais clássicos lá dos personagens do Garfield. Tem a história bem simples, porém funciona. Tem até um roteiro muito mais elaborado, né? Tem os personagens que são bem carismáticos, além do Garfield, do Odd e do Vic. E também tem a trilha sonora bem festejante e tal. E até mesmo tem um final bem lindinho, né? Bem adorável contra o Garfield e o Vic se adaptando um pouco mais do seu pai, né? Então, de verdade, apesar de ter umas coisas que eu não tinha gostado um pouco lá sobre esse filme recente do Garfield, pelo menos o saldo é bem mais de boa, porque afinal, Garfield Fora de Casa é um filme que funciona, especialmente para os fãs do Garfield. Por favor, não! Ai, tá quente! Ai, tá machucando! Ai! Você não viu nada. Olha, já que eu tinha falado de que Meu Malvado Favorito 4 era um dos 4 filmes que foram lançados lá nesse ano de 2024, ou seja, no ano passado, e que acabou surgindo aquela maldição do quarto filme, que é uma coisa meio exagerada das pessoas e tal, e agora eu vou falar de um outro quarto filme que vocês podem fazer o que quiser. Vocês podem jogar tomate, podem me envaiar, mas lembrando que é a minha opinião, tá? Eu vou falar a minha opinião até agora, que é o seguinte: Kung Fu Panda 4. Paz interior. Paz interior. Vaza logo da minha praia! E agora o jantar. Bolinhos no vapor e pra acompanhar tofu, por favor. Isso não tá dando certo, não. É a verdade, não minto. E sim, eu já entendo que vocês vão falar aqui. Ah, mas Matheus, gente, você tá falando de que você gostou de Kung Fu Panda 4, mas não tá no patamar dos 3 primeiros filmes, é uma coisa meio decepção, meio medíocre e tal. Sim, eu entendo de que Kung Fu Panda 4 não está no meio que no patamar lá dos 3 primeiros filmes, e muito menos do primeiro filme, que com certeza é o melhor filme da saga Kung Fu Panda pra mim, porque eu geralmente tinha falado de que Kung Fu Panda 4 era a melhor animação do ano, e que de fato não é. Mas que pelo menos ela é uma animação boa. Tipo, ela é muito bem feita, tem cenas empolgantes, os personagens são legais, além do Po, né, o nosso dragão guerreiro, né, o nosso querido dragão guerreiro, né, que é o Po, e até mesmo a raposa ladra, a Zen, ou Gen, né, tem o mestre Shifu e tal, tem cenas de ação ótimas, né, tem a animação muito bem feita, a trilha sonora ótima, e também a cultura chinesa que é bem representada, né, e também dos cenários que são meio decentes e tal, e que talvez pelo menos até que possam dar uma melhorada isso aí e tal. E que pelo menos o Kung Fu Panda 4 tem os seus méritos, apesar dos seus pontos fracos. Mas só que pelo menos os únicos pontos fracos que talvez não fizeram desse filme ser o mais memorável e marcante de toda a história da franquia, né, e da saga Kung Fu Panda em geral, que talvez não é meio que uma surpresa de ninguém e tal, mas esse lance de que, primeiro, de que o orçamento desse filme é meio que a metade dos 3 primeiros filmes, especialmente do terceiro
filme, sendo que o orçamento dele foi meio de 85 milhões de dólares, e daí deu uma queda, né, uma qualidade bem abaixada, e até mesmo por causa das cenas de ação que não são meio que empolgantes e tal, e também da ausência dos 5 furiosos e tal, tipo, da tigresa, do louva-a-Deus, da víbora, do garça e do macaco, e até mesmo da vilã, a camaleoa, de que talvez a motivação da camaleoa, que é do tipo assim, pelo menos que na verdade a motivação da vilã, a camaleoa, meio que falou de que ela é pequena demais para poder lutar Kung Fu, e daí ela provou de que os outros responsáveis que estão meio que legados e tal, mas aqui óbvio de que um dos 5 furiosos é literalmente um inseto, ou seja, um louva-a-Deus, e que talvez meio que fez todo sentido e tal. E até mesmo, é claro, sem cortar dos vilões, que além de deixar o dublador original do Tai Lung, que inclusive do Tai Lung voltou para esse filme, mas só que infelizmente nem do Lord Shen do segundo filme e do Kai do terceiro filme nem sequer tem diálogos, e tem menos que eles foram arrastados e jogados para lá. Mas que pelo menos, apesar de que não precisava meio que esperar bastante, né? Porque não precisava, e esperava que fosse gigante, uma coisa que ia surpreender, mas só que não foi. Mas que pelo menos o filme acabou sendo bom, né? Então, Kung Fu Panda 4 acabou sendo bom, mas que pelo menos o melhor filme da franquia pra mim é com certeza o primeiro filme e junto com o segundo filme. Apesar que Kung Fu Panda 4 tem os seus méritos, né? Apesar dos seus pontos negativos, né? Então, basicamente isso. Pra trás, que eu vou me dar um sacode. Apesar de que a DreamWorks talvez no meio que chegou no patamar mais memorável e marcante quando eu tinha falado em Kung Fu Panda 4, né? Mas só que pelo menos antes mesmo de sair o Kung Fu Panda 4, pelo menos a DreamWorks lançou uma oportunidade que com certeza é muito bom e marcante, que com certeza as pessoas devem dar uma atenção para ele, que é Orion e o Escuro. Tcharam! O que você é? Não é óbvio. O quarto tá escuro, lá fora tá escuro. Se liga, sou o escuro. De todas as crianças que têm medo, você é de longe a mais barulhenta, inconveniente. Você tá num patamar bem superior. Tem até uma lista. Claro que tem uma lista. Sabe quantas crianças têm medo de mim? E sim, de verdade, é um filme muito bom, um filme muito marcante que é da DreamWorks em parceria com a Netflix, que talvez é a primeira vez em que a gente vê um filme da DreamWorks Animation, mas só no streaming, ou seja, na Netflix e não no cinema, né? Que se bem que queria no cinema, né? Porque meio que é da DreamWorks Animation e tal. Mas só que pelo menos o filme Orion Escuro é realmente muito bom e muito marcante, e que também me surpreendeu muito, porque eu realmente gostei bastante de Orion e o Escuro, especialmente sobre o fato de que conta a história de um garoto de 11 ou 12 anos de idade que está lá no ensino fundamental na escola, mas só que o problema é que ele tem medo de absolutamente tudo, especialmente o escuro. Mas só que daí, numa noite fatídica, o escuro acaba aparecendo, e daí o Orion fica todo cagado de medo, e daí eles meio que vão para uma aventura de muitos desafios bem arriscados, justamente para que o Orion pudesse perder os seus medos, especialmente do seu medo do escuro. E que também o filme foi meio que uma surpresa, porque do nada a Netflix lançou um trailer, e daí foi lançado, e daí tal, mas que pelo menos eu gostei bastante, especialmente sobre esse estilo de animação que talvez é um pouco parecida meio que Gato de Botas 2, os caras malvados, né, mas que pelo menos não é, mas é uma coisa meio que esse 3D com os personagens meio cartoonizados, assim, com olhos grandes, né, tipo, com pupilas meio pequenas, né, porque é uma coisa meio que talvez você entender. E eu sinceramente gosto muito quando as animações se usam para um estilo muito mais novo e diferente, e também único, né, como por exemplo esse daqui da animação Orion e o Escuro, e de fato tem uma aventura muito boa e que não é clichê, que parece clichê, porque fala sobre ansiedade e medo, ou seja, medo e ansiedade, que só esse é o que você bem pode entender e tal, mas que pelo menos ele consegue ser um pouco mais complexo sobre esses temas da ansiedade e do medo, especialmente lá do Orion, né, em Orion e o Escuro, porque talvez o meio pode ser um pouco arrastado por causa de umas pessoas e até mesmo do final, né, do plot twist e tal, mas só que pelo menos o grande charme disso tudo pra mim, desse filme, são os personagens, como por exemplo o próprio Orion ou o Escuro, né, o Orion e o Escuro, né, e também as outras entidades da noite,
ou seja, tem a sono, o insônia, a silêncio, a sonhos, bons sonhos, e também tem a barulhos inexplicáveis, que com certeza são excelentes personagens que eu com certeza gostei muito, e que eu rezo mesmo que Orion e o Escuro tenha uma continuação em breve, na verdade uma continuação em breve lá nos próximos anos, mas quem sabe, né, porque como esse filme é baseado em um livro com o mesmo nome, mas quem sabe uma continuação pode servir, né? Então, Netflix e DreamWorks, eu nunca te pedi nada, né? Então, tá bom. Quem é ele? É o Lúcio, um inimigo do escuro. Tá de brincadeira comigo. Ele me faz sentir seguro, enrolado num cobertor quente. É claro, pra quem curte essas coisas, né? Apesar de que nesse ano, do ano passado, de 2024, foram lançadas muitas continuações e que algumas delas foram tanto de sucesso de crítica e de bilheteria, mas só que pelo menos lançou alguns filmes originais e que vai por mim. Alguns desses filmes originais que foram lançados em 2024 com certeza merecem muita, mas muita atenção. E que um grande exemplo disso é Amigos Imaginários. Oi. Quem é você? Eu sou um Mig, entendeu? Um amigo imaginário. Eu sou Blue. Por que se você é roxo? Não sei. Olha, eu vou te falar, hein? Então, tudo bem que tem umas opiniões meio divididas sobre esse filme, né? Contra o público e tal, que talvez outras gostaram, outras nem tanto. Mas olha o que eu vou te falar. Esse filme, pra mim, eu achei um absurdo de bom. Tipo, sério mesmo, absurdo de bom. Mas sim, né? Claro, eu sei que talvez não é animação, né? Mas quem sabe, né? 90% animação, ou 80% animação, 70% ou 60%. Ou quem sabe, né? 50%, né? Ou, que se dane, não, é claro. Porque geralmente é mais um daqueles filmes que mistura animação com vida real, ou seja, live action, porque não importa se for animação, porque geralmente muitas pessoas gostam bastante desse estilo sobre essa coisa de misturar animação com vida real, né, live action, porque mistura os dois mundos maravilhosos da ficção, né, tanto se for live action e animação, né. Inclusive, gosto bastante desse filme sobre o fato de que o diretor desse filme, o John Krasinski, foi o cara que também fez o filme de terror de muito sucesso, que é Um Lugar Silencioso. E depois desse filme, do Lugar Silencioso, esse cara, do John Krasinski, também fez um filme sobre Amigos Imaginários, que inclusive foi, uma evolução muito interessante. E olha que não é à toa de que esse filme é uma grande homenagem sobre a infância de muitas crianças, especialmente sobre o fato de que as crianças podem brincar com os amigos imaginários, né? Ou seja, os MIGs e tal. Tem uma coisa meio bonita e tal, sobre a nostalgia e também das lembranças da criança interior, interior, né? Claro, que com certeza é uma coisa bem fofinha e linda demais, que é uma coisa meio que é uma coisa meio Pixar, né? Meio Divertidamente, Toy Story, do tipo assim, mas só que aqui é com amigos imaginários ganhando vida, ou seja, sendo verdadeiros de verdade. E olha que isso aí é uma coisa muito, mas muito boa. E olha que não é à toa de que tem uma trilha sonora muito fantástica, uns designs de personagem bem criativos, cinematografia muito boa, personagens carismáticos, história interessante, criativa e original, e que também um monte de coisa, ou seja, conquistou bastante o público, né? Na verdade, nem todo mundo, mas a grande maioria sim. Tanto se for criança, adolescente, adulto e do tipo assim e tal, porque afinal, qualquer um que você pode assistir esse filme vai gostar bastante por causa da originalidade. Apesar de que eu sei de que nem sempre as pessoas podem achar do tipo assim e tal, mas eu vou te falar de que esse filme é uma grande homenagem da criança interior, sobre essa coisa de brincar com amigos imaginários e tal, e sobre o fato de que o John Krasinski dirigiu esse filme aqui bem depois de Um Lugar Silencioso, cara, tipo, o suco da alegria, e da originalidade, então, e o suco da criatividade, né? Então, felicidade pura esse filme, tipo, meu Deus do céu. Então agora somos parceiros? Não vamos nos precipitar, tá bom? Não! Que tipo de criança inventa um MIG invisível? Bem depois de Amigos Imaginários ser um filme da Paramount, né, um filme de animação com live action da Paramount Pictures, tem outra animação da Paramount Pictures que, olha que vai por mim. Esse daí eu gostei bastante, que é Transformers: O Início. Conhece esse filme? Ei, olha por onde anda. O que você disse? Ele consegue se transformar mesmo? Aí, Darkwing. Ah, não. Meu dedo se transforma. Adivinha qual? Se me permite. Você me protege e eu prometo proteger você. Aí, cara, tipo, sério, filme
brabo, extremamente show de bola, com um final impactante. Claro que não é tipo um dos finais mais impactantes do mundo, mas digamos assim que é arrepiante, um dos finais mais arrepiantes do filme e tal. E, inclusive tem um monte de cenas de ação. Claro que não foi um dos maiores sucessos da saga Transformers, né, porque geralmente as pessoas preferem os filmes live action, né, dos Transformers, né, do Michael Bay, que tem as explosões e tal, do tipo assim, que às vezes fica meio sem graça. Mas que daí a animação veio e meio que infelizmente se tornou um fracasso, né, infelizmente, porque a divulgação dele foi muito tenebrosa, né, infelizmente, né, é claro. Mas falando sério, esse filme do Transformers, o início, foi de fato muito bom, porque de verdade, os personagens eles são muito carismáticos, além do Orion Pax e do D16, né, antes de se tornarem Optimus Prime e Megatron, e que também a relação deles foi muito carismática e muito bem desenvolvida, até no fato de eles chegarem a ser grandes heróis e grandes inimigos, né, tipo, herói e inimigo lutando com um ao outro, antes mesmo de se tornar inimigos, né, e acabam virando amigos, né, melhores amigos no início e tal, e é meio que um negócio do balacobaco, porque é sinceramente um filme muito bom, com muitas cenas de ação impactantes e muito da hora, uma comédia muito engraçada, trilha sonora maravilhosa, animação muito realista e também vários cenários, né, cenários muito bem futurísticos. Então tudo que tem relação em Transformers no início é uma coisa muito da hora. E acho que o filme também tem a vontade de contar meio que essa história de origem sobre essa coisa do Optimus Prime ser o Orion Pax e daí o Megatron ser o D16, né? Além de outros personagens, como por exemplo o Bumblebee, a Elita e também o Traidor, né? Que no caso é o Sentinel Prime, né? E também tem os Primes, né? Ou seja, tem a coisa do Cybertron, do Iacon, da corrida Iacon, tem os outros robôs, né? Dos primeiros Transformers, do tipo assim. Só que daí eles transformam toda essa história de origem e tal dos Transformers em uma forma de animação e que também de contar uma história muito complexa, que é de dois robôs que acabam se tornando melhores amigos, como se fossem irmãos e tal, mas só que no final acabam se tornando grandes inimigos. E já a batalha final é essa que é a melhor parte, porque você pensa assim, ó, Optimus Prime e Megatron lutando contra um ao outro, bem depois de que o Orion Pax e o D16 acabam se traindo por conta de ser melhores amigos e tal, porque, nossa, sério mesmo, porque de verdade esse filme é muito bom mesmo, porque de verdade, Transformers, o início é um filme muito bom, é o meu melhor filme da saga Transformers até agora, e que espero mesmo que tenha uma continuação, apesar de que não meio que fracassou nas bilheterias, mas só que sério mesmo, esse filme é excelente, ele é muito bom, tipo, sério mesmo, recomendo bastante. Agora é hora de nós reagirmos juntos, como um só. E olha que, em comparação com todas essas outras animações que eu já tinha falado durante nessa nossa lista e tal, antes de eu entrar no top 3, é claro, Transformers, o início é com certeza um dos meus favoritos pra mim, porque eu sinceramente gostei muito de Transformers, o início. Mas é óbvio que, na verdade, Transformers, o início não é de fato a minha animação favorita desse ano, porque agora, daqui pra frente, de verdade, é só pedrada, ou seja, pedrada atrás de pedrada, porque eu amei de coração. E é claro que a medalha de bronze vai para Sonic 3, o filme. Que antro de loucura é esse? Você é o detetive Pikachu? Ele parece mesmo um Pokémon. Pica-pica! Conite o quê? Abaixem-se! Cara, esse filme pra mim é bem no mesmo nível do filme do Super Mario Bros, hein? Ou até mesmo que bem melhor dos dois primeiros filmes do Sonic, né? Do Ouriço Azul, que a gente conhece lá dos jogos e tal. E cara, eu já quero ter a sensação de assistir esse filme de novo, tipo, sério mesmo. Apesar de que talvez não chegue um dia pra poder assistir esse filme de novo, mas eu tenho a sensação, porque, oh meu Deus do céu, que filme incrível. Porque eu ainda lembro da vez de que eu tinha assistido esse filme aqui recentemente lá no cinema e tal, né, porque, como você pode saber, né, o filme foi lançado recentemente, no Natal do ano passado, e, meu Deus do céu, eu já quero assistir esse filme de novo, porque que filme incrível, é com certeza o melhor filme já lançado do Sonic, ou seja, do Ouriço Azul, lá mais famoso dos
dos games e também do mais sábio, né? E olha que talvez eu vou meio que passar vergonha enquanto eu vou ficar muito emocionado lembrando de Sonic 3, que é uma lenda, cara. É uma lenda, cara. Tipo, é um super filme. Na verdade, para ser mais específico, é um super terceiro filme, já que é Sonic 3, né? Ou seja, é um super terceiro filme. É tudo que fica ainda mais melhor, ainda mais impactante, mais cena de ação e tal. Tem os personagens, tem o Sonic, o Tails e o Knuckles lutando contra uma nova ameaça, que no caso é o Shadow. E olha que o Shadow é a cereja do bolo do bolo de lenda desse filme aqui, que no caso é o Shadow, porque o Shadow ele tá excelente, ele tá maravilhoso, especialmente da maturidade dele, que também foi estabelecida lá nos jogos do Sonic, que talvez vocês podem entender, porque especialmente para os fãs mais ávidos do Sonic, é até mesmo da atuação muito engraçada do Jim Carrey como o Dr. Robotnik, e também do Dr. Gerald Robotnik, que no caso é o avô, e também o criador do Shadow. E olha aqui, vou te falar, hein, ele fica cada vez melhor, que ele fica cada vez mais fiel aos jogos do Sonic, e que esse universo estabelecido do Sonic tá ficando cada vez mais melhor desde o primeiro filme que foi lançado em 2020, porque você pensa assim, porque você já quer meio que voltar o tempo numa época que você está meio que empolgado pra poder assistir essa obra de arte do cinema, tipo assim, que você fica meio que todo empolgado, que você tá todo empolgado pra você ver a luta entre Sonic e Shadow lutando contra do espaço, ou seja, tem o Super Sonic, mas eu não posso dar spoiler, né, porque de verdade, as cenas de ação são muito boas, e que você fica, uau, meu Deus, e que eu também fico muito emocionado em ver o Shadow entrando em ação por causa da maturidade dele, então tipo assim, ó, e você fica, sério, eu juro pra vocês mesmo, tipo, sério mesmo, Sonic 3 é de longe o melhor filme já lançado do Ouriço Azul pra mim, tipo, não tem outro jeito, tipo, sério, não tem outro jeito, você tem que assistir, especialmente se você é fã do Sonic, na moral. O nosso destino aguarda. Você estava certo em uma coisa. Isto acaba agora. Agora, o penúltimo filme da nossa lista, e que com certeza merece a medalha de prata de melhores animações de 2024, já que eu falei de que Sonic 3 recebeu a medalha de bronze de melhor animação de 2024, na minha opinião, mas só que agora, no segundo lugar, que com certeza merece a medalha de prata. Apesar que já tem a medalha de ouro, mas você já sabe o que é, né? Mas que pelo menos eu vou falar aqui qual é o filme que merece a medalha de prata, de que, meu Deus do céu, que só de pensar nesse filme eu já fico, ai meu Deus do céu, eu fico todo arrepiado, cheio de alegria e tal, que é Robô Selvagem. Wasons são programadas para imitações físicas imediatas. Monstro! É você que está no comando? Agressão detectada. Ai, ai! E olha que eu vou te falar que esse filme, esse sim, meus amigos, é cinema. Tipo, sério, cinema. Tipo, é uma obra de arte. Tipo, cinema, arte. Tipo, uma palavra, show. Show de bola. Tipo, não tem outro jeito. Porque é um absurdo de bom que é esse filme do Robô Selvagem. E olha de que em 2024 a DreamWorks tinha lançado uns 2 filmes que talvez não agradaram bastante o público, apesar de que eu tinha gostado, como por exemplo Orion e o Escuro e Kung Fu Panda 4. Mas só que pelo menos ela chegou na excelência absoluta que é Robô Selvagem. E entre os 3 filmes já lançados pela DreamWorks, né, em geral, daqueles que eu gostei e tal, ao contrário de outros que eu não vou falar de jeito nenhum, que com certeza o terceiro fica pra Kung Fu Panda 4, o segundo fica pra Orion e o Escuro, e o primeiro com certeza que é Robô Selvagem. Tipo, sério mesmo, que filme lindo, sério, que filme lindo de verdade que é o Robô Selvagem, porque, sério mesmo, esse daí é de longe uma das melhores animações que eu tinha assistido nesse ano, apesar de que talvez a DreamWorks pode sofrer meio que uma inconsistência nas suas animações, por conta da sua quantidade de filmes que ela lança, mas que pelo menos ela mandou muito bem nesse filme, na moral, que filme bacana, velho, que
que filme lindo que esse filme é do Robô Selvagem, porque ele constrói um desenvolvimento de personagens que é alguma coisa que você nunca viu na vida, de tão maravilhoso que é, porque tem a Ross, tem aqui no caso é a robô que cai numa ilha e ela precisa aprender sobre a natureza, né, é claro, ou seja, a Ross unidade 7134, tem também os animais, tipo o Astuto, né, a raposa Astuto, e até mesmo o filho adotivo que é o ganso Bico Vivo, que com certeza a relação entre a Ross e o Bico Vivo é uma coisa de outro nível. Além de contar uma narrativa super corajosa e também visualmente fantástica sobre essa coisa de você sobreviver na natureza e na tecnologia e tal, que com certeza é uma coisa de outro nível, tipo, sério mesmo. Então esse filme aí é meio que um filme de animação de robôs, só que é uma coisa que você nunca viu na vida, por conta de interações criativas de uma robô que se interage com animais da selva, né, ou seja, da ilha, da selva e tal, e também da natureza, né, tipo, os animais da natureza. E eles transformam isso em um filme totalmente muito emocionante, porque de verdade, graças a esse filme, eu finalmente foquei muito mais em temas emocionantes, maduros e profundos, porque esse filme aí é simplesmente maravilhoso, ele é muito bom. E que também eu coloco no mesmo patamar lá do Gato de Botas 2, né, como a melhor animação da DreamWorks pra mim, junto com o primeiro filme do Como Treinar o Seu Dragão, que só um detalhe de que o cara que dirigiu esse filme, do Robô Selvagem, também ele fez o Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão 1, os Croods, também uma porrada de animação muito boa que, olha, que vai por mim. O Chris Sanders, que é o diretor de Robô Selvagem, é um mestre em fazer animação boa. E Robô Selvagem é um bom exemplo disso, porque, oh meu Deus do céu, que filme maravilhoso. Você tem que assistir, velho. Você tem que assistir, sério. Você precisa. E também que colocam bem no mesmo patamar de outras animações de robôs muito marcantes, como por exemplo Wall-E, o Gigante de Ferro, a Família Mitchell, robôs, tem também Operação Big Hero e tal, mas só que pelo menos Robô Selvagem conseguiu furar tanto a bolha, porque de verdade, ele é um filme que não é continuação de nenhum e que conseguiu furar tanto a bolha em ser um sucesso estrondoso de crítica e de bilheteria, porque de verdade, olha, DreamWorks, eu te amo de coração, DreamWorks. Eu espero que você faça mais filmes desse estilo, tipo, sério mesmo, porque você não me decepciona, E é claro que o Robô Selvagem fica no meu segundo lugar, recebendo a medalha de prata de melhores animações de 2024. Às vezes, para sobreviver, nós temos que ser mais do que fomos programados para ser. Para finalizar essa lista de melhores animações de 2024 e para poder fechar com chave de ouro, nós temos um vencedor. Um vencedor que merece a medalha de ouro, porque já que Sonic 3 venceu a medalha de bronze e o Robô Selvagem venceu a medalha de prata, eu já posso falar qual é a animação que leva a medalha de ouro de melhor animação de 2024 da história desse canal, que é Matheus TV. E olha que eu tô falando de Divertidamente 2. Oiê! Sou a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção! Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim, a gente? Eu sou a inveja. Olha o seu cabelo. Tira o olho, querida. Essa é a Tô Nem Aí. É o quê? Pode me chamar de Tédio. Qual o seu nome, hein, grandão? É o vergonha! É, meus amigos, assim como o Robô Selvagem, Divertidamente 2 é cinema. É cinema, tipo, cinema. Arte, tipo, uma palavra. Show. Show de bola. Um espetáculo visual. Tipo, não tem outro jeito. Tipo, é um absurdo. Porque não é à toa que eu tinha feito uns vídeos em relação sobre Divertidamente aqui no meu canal, por conta do lançamento dessa obra de arte que é Divertidamente 2, porque literalmente é a sequência de uma das melhores animações da Pixar dos últimos anos, e por ser um filme que apresenta muito mais a história de como as emoções funcionam
lá na mente das pessoas, especialmente da garota Riley, que inclusive ela nasceu de Minnesota e daí ela foi parar lá na cidade de São Francisco e ela precisa enfrentar várias mudanças, inclusive na sua idade de 11 anos de idade. E isso aconteceu lá no primeiro filme, lembra? Enquanto tudo isso muda no segundo filme, que no caso que é sobre essa coisa da Riley se tornando uma adolescente. E se a Riley está se tornando adolescente, é óbvio que nascem novas emoções, que inclusive são muito bem introduzidas, como por exemplo a inveja, a tédio, que inclusive é a emoção que eu mais me identifico muito, né? Tem o vergonha e tem a nostalgia, né? Que não pode faltar, né? É claro, a nostalgia e é claro a ansiedade, porque assim como o Shadow lá do Sonic 3 e tal, a ansiedade é a atração principal de Divertidamente 2. Isso tudo porque, geralmente, a ansiedade é meio que um sentimento que todos sentem, especialmente de hoje em dia, de muitos adolescentes e tal, e até mesmo da Riley, que com certeza a Riley se passou por uns momentos difíceis de ansiedade, e até mesmo da alegria e da sua turma, ou seja, das emoções antigas que a gente conhece lá do primeiro filme, que é esse conflito entre as novas emoções e também da puberdade e da adolescência da Riley, especialmente sobre o conflito entre a alegria e a ansiedade, porque é um negócio de outro nível. Então, e daí de todos esses conceitos que foram elaborados nesse filme, esse filme é meio que é como se fosse um filme do Divertidamente, só que é uma coisa que você nunca viu na vida, porque em vez de só ficar reciclando em algumas coisas e tal, que talvez tenha uns momentos bem parecidos do primeiro filme, mas só que não de maneira bem forçada e tal, mas só que daí eles pegaram coisas novas que realmente acontecem na adolescência e vai parar esse universo e transformando em um modo Pixar de contar uma história complexa sobre novas emoções que entram na mente de uma garota adolescente. Sério, é uma coisa de outro nível. E não é claro que existem momentos marcantes que com certeza não deixam de fora de que Divertidamente 2 é com certeza a melhor animação de 2024, porque de verdade, sobre a história das novas emoções, entrando na mente da Riley e tal, por causa dessa bagunça toda, e daí das novas emoções antigas meio que tentando conflitar isso e tal, e também sobre o conflito entre a alegria e a ansiedade, por causa dessa coisa aí da nova Riley, que é a nova Riley que a ansiedade planeja em fazer, sobre essa coisa de fazer uma nova Riley com emoções mais sofisticadas, que é uma coisa que a ansiedade fala, lembra? E que não é à toa de que tem vários momentos muito marcantes, porque eu já falei das novas emoções e também de momentos bem engraçados, como por exemplo aquela da cena da alegria surtando, tipo, ela fica toda pistola, tipo assim, vá pra ponte de partida, é claro que eu tô delirando, que inclusive é uma coisa bem interessante e muito engraçada e também importante pro desenvolvimento da alegria. E olha que de verdade, a alegria é com certeza uma das melhores personagens desse filme pra mim, e também da saga Divertidamente, né, é claro, porque por causa do desenvolvimento dela, que é um negócio de outro nível mesmo. E é claro que as outras emoções, tipo a tristeza, o raiva, nojinho, o medo, também são muito carismáticos e memoráveis. E além de momentos bem tristes, né, bem tristes de verdade, como por exemplo daquela cena da alegria perdendo as esperanças e tal, de que quando ela fala de que talvez seja isso mesmo quando uma pessoa cresce, daí as pessoas sentem menos alegria, que, nossa, sério mesmo, dá vontade de pegar no colo e abraçar a alegria, porque se tivesse um prêmio de um personagem que merece um abraço após de ficar triste, com certeza seria a alegria, porque, meu Deus do céu, a alegria é a melhor personagem do mundo pra mim, porque, sério mesmo, e que sem sombra de dúvidas, a melhor coisa desse filme pra mim é a representação da ansiedade, que, meu Deus do céu, a representação da ansiedade é coisa de, meu Deus do céu, porque também eu coloco do mesmo patamar de Gato de Botas 2, porque, como você pode perceber, né, Gato de Botas 2 é uma animação aqui recente de 2022, que representa os conceitos da ansiedade. Mas só que aqui, os conceitos da ansiedade, da representação, que eles representaram e tal, meu Deus do céu, porque é uma coisa de outro nível, porque você pensa lá na sala de comando, e daí a ansiedade tá meio que controlando tudo e tal, e ela
fica toda maluca, tipo, e ela fala, tipo assim, você precisa marcar a Riley, ou tudo isso vai ser em vão. E daí, em vez de fica falando, ansiedade, tá pressionando demais, e a gente fica, meu Deus do céu. E daí a ansiedade vai meio que focando e tal. E daí o senso de si, que eles tentam tirar o senso de si e tal. E daí a alegria aparece e ela fala pra ansiedade que ela não pode escolher quem a Riley é. Mas só que daí, tudo que fica mais tenso ainda é que a ansiedade, porque ela fica toda ansiosa, fica toda agitada, que ela fica meio que controlando e tal, enquanto ela tá congelada. Congelada! Meu Deus do céu, congelada. Isso não pode um negócio desse. E é claro, tipo, congelada, porque é uma coisa meio da vida real, né? Porque geralmente você fica meio agitado durante uma crise de ansiedade, né? Um ataque de pânico, enquanto você tá paralisado de forma mais ansiosa, tipo, congelado. E especialmente sobre a imagem da ansiedade ficar toda congelada depois de todas as coisas que ela fez por conta de controlar a mente da Riley, né? E daí, enquanto que ela meio que a alegria vê um novo senso de si e tal, por conta de que o senso de si da ansiedade que ela fica falando, tipo assim, não sou boa o bastante, dizendo mesmo pra Riley, né, é claro, e daí acaba nascendo um novo senso de si, que acaba montando tanto memórias positivas e memórias negativas, e daí tudo isso se transforma e resulta de que a alegria e até mesmo o resto das outras emoções e das novas emoções acabam abraçando, e isso tudo resulta de que a Riley consegue se acalmar e também se aceita do jeito que ela é, que, meu Deus do céu, um negócio emocionante, sério, um negócio emocionante do cão. Então, é exatamente por isso, entre todos que eu falei, porque Divertidamente 2 é de longe a melhor animação de 2024, na minha humilde opinião. E junto com o Robô Selvagem. Mas, na verdade, de acordo com as minhas opiniões, Divertidamente 2 e o Robô Selvagem são as melhores animações de 2024 pra mim. Tipo, sério mesmo. Porque, na verdade, a representação da ansiedade e tal, em termos do Divertidamente 2, o filme consegue vencer. E daí, em termos do Robô Selvagem, em termos de história, roteiro, animação, personagens carismáticos, desenvolvimento e também emoção, Robô Selvagem com certeza ganha. Então é exatamente por isso de que Divertidamente 2 e Robô Selvagem ganha os prêmios de melhores animações do ano. Tipo, eu gostei muito, tipo, sério mesmo. Ui, que emoção, cara. Oi, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Oi, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Ai, que gente mais besta. Ah, que gente mais besta. Então, é isso mesmo, pessoal. Isso conclui a minha lista de melhores animações de 2024, na minha humilde opinião. Então, qual é a sua lista de melhores animações de 2024 pra você? Então, você pode comentar aqui embaixo se você quiser. E também fazer o seu top 12, ou top 11, ou top 10, porque você pode dar uma comentada. E caso você tiver alguma animação que talvez você não curtiu muito, que teve nessa lista e que você tem uma opinião diferente nele, então tá, tudo de boa, porque de verdade, sua opinião será aceita por mim como sempre. Então é claro que eu sugestro a você deixar um like, comenta, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e ativar o sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito menos para esse novo ano de 2025, porque talvez o 2025 começou de maneira muito brega, né, digamos assim, né, mas não vou falar porque é meio que pessoal, né, então eu não vou dar muitos detalhes, né? Então desculpa, mas tá aí tudo bem, né, porque o importante é que eu vou fazer ainda mais vídeos para esse novo ano de 2025, se tudo der certo, né, obviamente, porque além de problemas e tal, porque, mas vai dar tudo certo, né, o importante é que vai dar tudo certo, então, mas enfim, é só isso mesmo, um grande abraço para todos vocês e tchau!